Deus, nós louvamos, glorificamos e honramos ao Senhor essa noite e chegamos à Tua presença por meio de Jesus Cristo, Ele que é a palavra viva, encarnada, Ele que é o Deus que se fez homem e que carregou na cruz o preço do nosso pecado. Nós chegamos confiados no sacrifício dEle, no sangue que nos purifica de todo pecado e também escondidos no Teu Espírito, acreditando que o Teu Espírito Santo de fato vive em nosso coração e Ele nos ensina, Ele nos faz recordar as palavras de Cristo, Ele traz conforto, convencimento aos nossos corações. E nós expressamos, Senhor, através dessa oração, o desejo de experimentar em nossa alma essa operação gloriosa, profunda, espiritual e transformadora. Venha a nós e nos abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 4, quero lhes convidar para abrir a palavra de Deus nessa epístola. Gálatas capítulo 4. Nós estamos, irmãos, nos domingos à noite, olhando essa epístola. Falei para os irmãos que Gálatas está entre os documentos mais antigos do Novo Testamento. Ele reflete os dilemas da igreja primitiva, aquelas primeiras lutas que a igreja primitiva enfrentou. Eu disse para os irmãos que o problema que está em foco nessa carta eram falsos pregadores que ao longo da história passaram a ser chamados de judaizantes. Esses judaizantes, eles se viam como cristãos verdadeiros, autênticos, e eles viajavam pelas cidades, especialmente naquelas igrejas que Paulo havia fundado, dizendo que Paulo não pregava o verdadeiro evangelho, e que o verdadeiro evangelho envolvia tanto crer em Jesus, como praticar elementos do judaísmo, circuncidar-se, não comer carne de porco, não comer camarão, guardar o sábado, guardar as festas. Então eles diziam que você tinha que ser um cristão no sentido de acreditar em Cristo, mas deveria também tornar-se uma espécie de um prosélito judeu, um gentil meio que convertido ao judaísmo. E isso causou muito transtorno às igrejas. Alguns cristãos ficaram confusos, outros começaram a viajar para Jerusalém para se circuncidar. E Paulo, quando soube disso, ele escreveu essa carta em tom de urgência, e ele vem argumentando de diversas maneiras, mostrando a superioridade da fé cristã comparada ao judaísmo do Segundo Templo, mostrando que essas práticas judaicas elas não têm serventia nenhuma para a salvação e nem para o crescimento espiritual. E que aquelas pessoas que de fato querem viver o Evangelho, elas precisam se apegar exclusivamente a Cristo. Cristo como Senhor, Salvador e Rei, convertido a Ele, vivendo para a glória dEle, depositando fé nele. Então as pessoas que dão esse passo, elas verdadeiramente são convertidas. E Paulo vem falando isso nos 3 capítulos, usando diversas imagens, diversas figuras para ilustrar essa ideia. E hoje não vai ser diferente, ele vai usar também uma outra figura, uma outra imagem, que é uma comparação entre um menor de idade e um maior de idade. Nós vamos ver como ele faz isso aqui. Vamos ler primeiro o texto, Gálatas capítulo 4, a nossa leitura é do verso 1 ao 7. Então ele diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Amém. Amém. É um texto muito belo, irmãos. O texto da semana passada eu disse para vocês que era muito denso. Esse é menos denso do que o da semana passada, mas é um texto belíssimo. Então, Paulo, para mostrar a superioridade daqueles que estão em Cristo, daqueles que creram em Cristo, ele utiliza de uma ilustração que era bem comum naquela época, mostrando a diferença entre você ser menor de idade e você ser maior de idade. E o que ele vai dizer nessa ilustração aqui é que um garoto menor de idade no mundo antigo, ele não era tão diferente de um escravo. Então vamos ver como é que ele faz isso aqui. Paulo utiliza metáforas muito interessantes. Então no verso 1, ele diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Então note que ele começa com um pois. Digo, pois. E naturalmente esse pois aponta para as realidades que ele falou no parágrafo anterior. No parágrafo anterior, nós vimos semana passada, Paulo descrevendo que a lei de Moisés era uma espécie de um guarda, era uma espécie de um carcereiro que nos mantinha na cadeia do pecado. Ele disse que a lei de Moisés, ela tinha um papel importante, não era o da salvação, mas era o de provar para o homem de uma vez por todas que ele não tinha condições de salvar-se por si mesmo. Ele precisava crer no Cristo, crer no Messias. E uma vez que a pessoa cria em Cristo, se entregava em arrependimento e fé a Jesus Cristo, essa pessoa então era tornada descendente de Abraão. E lembra que ele está falando isso para uma plateia de pessoas que estavam enfeitiçadas com o judaísmo, aquele monte de gentil achando que porque viajaram para Jerusalém e arrancaram o prepúcio, agora eles eram legitimamente filhos de Abraão. E Jesus está dizendo que ninguém se torna filho de Abraão assim, você se torna filho de Abraão, herdeiro da promessa de Abraão, quando você crê em Jesus como o seu Salvador. Então ele vem desenvolvendo esse assunto e ele continua o mesmo tema, só que com uma outra ilustração. Aqui ele trata no verso 1 a respeito de um herdeiro menor de idade. E ele diz que um garoto que é herdeiro de uma fortuna, mas que é menor de idade, ele não difere muito de um escravo. Né? Para a gente hoje isso é um pouco estranho, mas na antiguidade, irmãos, a diferença entre infância e maturidade era muito bem estabelecida. Então, existia 2 estágios da experiência humana. Você era criança e depois você se torna adulto. No caso, você era menino e se torna um homem. Então, essas coisas eram muito bem estabelecidas no mundo antigo. Vocês sabem que nos nossos dias, as pessoas já não conhecem muito essas distinções. Há crianças que são expostas ao universo adulto e meio que precocemente abandonam a infância. Há adultos que nunca abandonaram a infância, que estão infantilizados. Há idosos que acham que para serem pessoas vívidas, ativas, eles têm que se comportar como certos jovens bobões. Né? Não estou dizendo que todo jovem é bobão, mas há alguns que são. E alguns idosos acham que para expressar jovialidade, eles precisam ser assim também. E na nossa geração criou-se um outro problema, que foi a criação da era da adolescência, que é uma coisa entre criança e adulto, que ninguém sabe direito onde começa e termina. E para terminar de complicar, veio o pré-adolescente e o pós-adolescente. Né? Ninguém aguenta mais, não sabemos qual vai ser a próxima distinção. Tem o alfa, o ômega, o beta, né? Tem várias distinções aí. No mundo antigo, irmãos, não era assim. Haviam 2 fases. Havia menino,
havia homem, havia menina e havia mulher. Entre os judeus, havia ainda o bar mitzvah. Já ouviram falar? Então, aos 12 anos de idade, o menino judeu se tornava um homem. Havia uma cerimônia na qual o pai fazia uma oração a Deus, agradecendo a Deus por estar entregando aquele filho para a maioridade, e então ele entregava a Deus o filho e a obediência à lei de Deus, e aquele menino que estava se tornando homem, ele também fazia uma oração de compromisso de obedecer à lei de Deus e se tornar um homem de valor. E a partir de então, aquela pessoa de 12 anos, agora um homem, passava a considerar a possibilidade de casamento. Então imagina como era diferente. Então era muito bem estabelecido na antiguidade ser criança e ser adulto. Entre os romanos, eu acredito aqui que Paulo está utilizando o referencial romano, essa mudança acontecia entre 14 e 17 anos, a depender do pai, porque a maioridade era marcada pelo pai. Então não era institucionalizado, como no caso dos judeus. 12 anos tornava-se adulto. No caso dos romanos, o pai predeterminava uma idade que ficava normalmente entre 14 e 17 anos. Então havia um ritual, uma cerimônia chamada liberalia. E nessa cerimônia havia ritos religiosos, havia lá uma programação em que se pegava os brinquedos de criança e jogava no lixo, e ia até o fórum, e naquele momento aquele menino se tornava adulto. Então Paulo provavelmente está utilizando esse pano de fundo aqui. E o que ele está dizendo no verso 1? Ele está dizendo o seguinte, que uma criança, até entrar na sua maioridade, não é muito diferente de um escravo. Então você imagina um garoto romano, herdeiro de um patrimônio enorme. Ele tem terras, ele tem animais, ele tem títulos de nobreza, serviçais. No entanto, ele possui, ou possuía aquela herança toda, apenas em termos de promessa. Ele não podia vender nada, ele não podia comprar nada, ele não podia mandar em ninguém. Ao contrário, ele tinha tutores, ele tinha professores, ele tinha pessoas que castigavam eles, aqueles que seriam seus serviçais no futuro, castigavam ele no presente, contradiziam ele, regulavam o seu comportamento, imprimiam disciplina nele. Então Paulo está dizendo que um garoto romano, herdeiro de uma fortuna enorme, por mais rico, poderoso que ele venha a se tornar no futuro, naquela condição de menino, ele não é diferente de um escravo. Por quê? Porque ele não manda em nada. Ele é mandado. Ele é tratado como se fosse um escravo. Ele tem tutores, ele tem senhores, ele manda, ele não manda, na verdade ele é mandado, as pessoas fazem o que querem com ele. Então, Paulo está dizendo que um menino romano na infância é tratado assim. No entanto, o verso 2 diz, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Então significa que o pai daquele menino marcou uma data na qual ele vai deixar de ser criança, ele vai se tornar adulto. Mas enquanto ele não se torna adulto, ele está debaixo da autoridade de tutores e curadores. É como se fossem professores e administradores da fortuna dele. Então, Paulo está lançando mão dessa ilustração para chegar aonde? Veja no verso 3. No verso 3 ele aponta, ele usa esse pano de fundo para aplicar a conversão dos cristãos, dizendo assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então ele diz que, semelhante ao garoto romano, nós também estávamos debaixo de uma servidão. Nós também tínhamos tutores, nós tínhamos curadores, nós tínhamos professores duros, que às vezes nos espancavam. E ele chama aqui esses tutores e professores cruéis, ele chama de rudimentos do mundo. Essa expressão aqui, rudimentos do mundo, ela tem muita discussão em torno do significado dela.
Em sentido básico, rudimentos do mundo significa aquilo que é básico, aquilo que é elementar, né? Quem gosta lá das histórias da investigação inglesa tem o elementar, meu caro Watson. Então é aquilo que é simplório, é aquilo que é óbvio. Então Paulo fala aqui que antes da nossa maioridade espiritual, nós estávamos meio que ligados a coisas rudimentares, coisas infantis, coisas que não são de gente adulta. E ele chama isso de rudimentos desse mundo. E ele vai longe dizendo que nós estávamos servilmente sujeitos a esses rudimentos. Então, a ideia é que esses rudimentos, essas coisas elementares, típicas de uma infância, elas escravizavam a gente. Elas eram como os tutores que tratavam os garotos herdeiros de fortuna como se fossem escravos deles. E a pergunta aqui é: o que são esses rudimentos? O que são esses rudimentos do mundo que escravizam as pessoas? O que são esses rudimentos do mundo que condenam as pessoas a ficar em uma infância espiritual? Aqui em Gálatas nós temos alguns. Vamos mencionar aqui, vamos ver. Veja comigo no verso 9. Veja que ele nomeia exemplos de rudimentos do mundo. Estou lendo Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Agora veja que ele define os rudimentos. Guardai dias, meses e tempos e anos. Então, o que são essas coisas rudimentares que escravizam as pessoas? Paulo define. É a guarda de dias. É aquela ideia que você só é verdadeiramente de Deus se você guardar certos dias como sagrados. Que você só vai ser uma pessoa espiritualmente madura na presença de Deus se você guardar certas festas. No caso dos judeus, envolvia ainda circuncisão, envolvia dieta alimentar. Paulo está falando, isso são rudimentos, essas coisas são elementares, essas coisas fazem parte da infância, essas coisas são escravizadoras, elas não têm nada a ver com a maturidade que uma pessoa experimenta por meio de Cristo. Então esses são exemplos de rudimentos do mundo. No caso dos judeus, os judeus estavam ligados a essas coisas que Paulo chama aqui de rudimentares, poderiam ser chamadas de simplórias, poderiam ser chamadas de infantis. Mas no caso dos não-judeus, nós que estamos do outro lado dos judeus, os gentios, quais são os rudimentos que normalmente têm escravizado aqueles que não são judeus? Vamos olhar Colossenses capítulo 2. Deixa aí o seu Gálatas marcado e vai comigo até Colossenses capítulo 2 e veja ali exemplos de rudimentos que escravizam as pessoas. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então aqui, o que são os rudimentos do mundo? Nós poderíamos definir assim: rudimentos do mundo, de acordo com Colossenses 2:8, são todas as filosofias que ignoram Cristo. São todas as formas de pensamento, são todas as formas de elaboração que ignoram a existência de Cristo, a pessoa de Cristo, que ignoram as palavras de Cristo, os ensinos de Cristo, as advertências de Cristo. Paulo chama isso de rudimentos do mundo. Paulo chama isso de filosofias simplórias, infantis, escravizantes. Então, vamos pensar isso, irmãos, um pouco à luz da nossa realidade.
As pessoas, quando vão hoje para qualquer curso universitário, uma das primeiras coisas que eles aprendem nas aulas de filosofia e de outras disciplinas da área de humanas e ciências da natureza é que o mundo veio a existir por meio de uma geração espontânea, que há 4,5 bilhões de anos atrás, de modo espontâneo, não planejado, houve uma explosão e a partir dessa explosão a realidade foi toda construída. Isso é chamado de naturalismo, não é? Colocando-se como uma oposição ao sobrenatural. E isso parece uma coisa muito inteligente, as pessoas vão para a faculdade e voltam com essa mentalidade, e muitos cristãos são tentados a pensar que essas pessoas adquiriram essas formas de pensar, porque elas se tornaram muito inteligentes, elas leram muito, e elas absorveram muito conhecimento, então com aquela mente tão exercitada nas ciências, já não comporta mais as realidades daquilo que está escrito na Bíblia. São pessoas elevadas, muito inteligentes. Paulo não chama assim. Paulo chama de filosofia rudimentar, filosofia infantilizada, filosofia elementar, escravizante, infantil. Ele chama de uma sutileza vazia. Então, tudo aquilo que as pessoas aprendem, irmãos, que ignora Cristo, a pessoa de Cristo, as falas de Cristo, as advertências de Cristo, cabem dentro dessa expressão, rudimentos do mundo. Você pega o materialismo, a ideia de que todas as coisas são explicadas a partir de relações materiais, você pega o próprio marxismo em si, que diz que toda a realidade ela pode ser sintetizada a partir de uma suposta luta de classes. Tudo isso são filosofias rudimentares que escravizam as pessoas. Essas pessoas elas não são mais inteligentes porque adotaram essas filosofias. Na verdade, elas foram emburrecidas no seu próprio pecado e ignorância. Então isso é rudimento do mundo. O que mais é rudimento do mundo? Colossenses ainda fala aqui, veja comigo. Estou no capítulo 2 ainda. Agora veja no verso 20 o que ele diz. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, veja que a expressão está aí de novo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Agora ele vai dar ilustrações de rudimentos do mundo. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que estas coisas com uso se destroem. Então aqui são rudimentos do mundo, não mais na área da filosofia, mas a gente poderia dizer na área religiosa. São pessoas que dizem assim: se você tomar café, você não vai ser uma pessoa espiritual. Você sabia que tem gente que diz isso? Tem igrejas que dizem isso, né? Tem uma igreja específica, né? Paulo fala lá dos ensinos da velha caduca, né? Tem uma velha caduca aí do século XIX, que ela trouxe esses ensinos, e está presente em uma certa seita. Então você não pode tomar café, não toque no café. Você não pode comer bacon com ovos. Ixi. Falência espiritual, bacon com ovos e café de manhã, você está perdido. O irmão Léo me deu uma manta, né, de bacon desse tamanho, assim, que a gente quase não acaba. Estou querendo os irmãos para dividir aí, depois vocês me procuram. Isso, irmãos, são exemplos de rudimentos do mundo. Não toca nisso, não faz isso. Querendo pegar a espiritualidade cristã e sintetizá-la na forma de certas práticas exteriores, que nem contribuem, nem prejudicam em nada. Então isso são rudimentos do mundo. No versículo 21, ou melhor, no 23, ele fala assim, ó:
tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Veja, então, essas coisas, elas trazem uma aparência de sabedoria, de uma certa elevação espiritual. Ele continua, como culto de si mesmo, falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe o que ele está dizendo? Que essas práticas religiosas, não coma isso, não faça aquilo, não toque em tal coisa, essas coisas autoflagelantes, elas não servem em nada na luta contra o pecado. É isso que ele quer dizer quando ele fala que não tem valor algum contra a sensualidade. Essas coisas, elas não têm poder de restringir o pecado. Então você não vai abolir o cafezinho da manhã e dizer, agora eu estou mais santo. Eu vou conseguir vencer o mal que tem dentro de mim, porque eu aboli de uma vez por todas o bacon. Não tem sentido. Não tem valor na luta contra o pecado. Eu morei 17 anos no Ceará, no sul do Ceará, e todo ano lá tem uma prática religiosa dos autoflageladores. Eles vão para as praças, tiram a camisa, pegam chicotes e ficam se espancando. É uma cena terrível. Eles ficam rezando, e enquanto isso, eles de joelho no chão vão batendo nas costas. E você vê as costas daquelas pessoas toda ensanguentada. E aquele flagelo, pensam eles, que contribui para a pureza espiritual. E Paulo está dizendo, isso são rudimentos do mundo. Isso são práticas escravizantes. Isso faz parte da infância. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, isso não coíbe o pecado, isso não mata a sensualidade no coração, não tem efeito nenhum. Então é isso, irmãos, que Paulo quer dizer lá, agora sim voltando para Gálatas, é o que ele quer dizer lá no capítulo 4, quando ele fala que na nossa menoridade, nós estávamos presos a esses rudimentos. Então, esses rudimentos, talvez você fosse um ateu, você fosse um naturalista, então você estava preso a esses rudimentos. Talvez você fosse um religioso ascético, você estava preso a esses rudimentos. De uma maneira ou outra, nós estávamos ligados a essa infância servil, incapacitante do ponto de vista espiritual. Agora, no verso 4, nós temos a virada da chave. Olha aí. Vindo, porém. Louvado seja Deus pelos poréns das Escrituras, né? O porém é a virada da chave, a dobradiça da porta, né? Obrigado, Gabriel. A dobradiça da porta. Então, vindo porém, né? O porém marca a virada dessa situação. Ele diz assim, vindo porém a plenitude do tempo. Então, o que é plenitude do tempo, irmãos? Plenitude do tempo é a ocasião pré-determinada pelo pai. Lembra que a gente leu no verso 2 que o pai do garoto romano, ele pré-determinava o dia em que aquela criança deixaria de ser um menino e se tornaria um adulto. Então Paulo está usando essa linguagem aqui, na plenitude do tempo, isto é, o Pai Celeste escreveu no calendário dele o dia em que essa menoridade, esse estado elementar, rudimentar seria superado. Então, a plenitude do tempo é a era da salvação, é a chegada da graça, a chegada de Cristo, a era messiânica, é o tempo exato no calendário divino para que a salvação ocorresse. Tem um trabalho muito interessante feito por alguns historiadores cristãos, eu acho que até o Mateus fez. O Mateus Bittencourt, seminarista, em dos cultos que ele ministrou na escola dominical, falando a respeito da plenitude do tempo, como Deus preparou os eventos históricos do primeiro século para que todos eles convergissem para a chegada de Cristo e a rápida expansão do Evangelho. Então, a esperança messiânica com o Antigo Testamento todo pronto, o Império Romano que trouxe uma espécie de uma paz mundial, construção de estradas, a possibilidade de viagens de navios sem ser assaltados
por piratas, etc. O mundo inteiro falando um único idioma, no caso o idioma grego, que vai ser o idioma que vai ser a escrita do Novo Testamento, facilitando a expressão do Evangelho. Então tudo isso é o que se chama de plenitude do tempo. Deus preparou um dia, mas Deus organizou todos os eventos históricos para que Jesus Cristo viesse e rapidamente a sua mensagem se espalhasse pelo mundo inteiro. Então ele diz, na plenitude do tempo, o que mais? Deus enviou o seu Filho. Veja o que ele diz aqui. Ele não diz que Deus criou o seu Filho. Ele diz que Deus enviou o seu Filho. E ele diz que Deus enviou porque o seu Filho já existia. Ele é o verbo que se fez carne. Antes que tudo existisse, ele já é. Então, Deus enviou o seu Filho, significa que ele já existia eternamente e que se tornou humano. E ele é filho porque ele é o amado do Pai. Vocês lembram lá no batismo de Jesus, Mateus 3,17, a voz que surgiu no céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas ele não é só o Filho de Deus. O que mais que ele é? Ele é nascido de mulher. O que significa a expressão nascido de mulher? Eu entendo que tem dois sentidos essa expressão. Primeiro, nascido de mulher faz uma referência à promessa de Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15 foi prometido para Eva que ela geraria um descendente, e esse descendente iria pisar na cabeça da serpente. Então, quando Paulo diz nascido de mulher, ele está identificando Jesus Cristo, Filho de Deus, como aquele prometido que nasceria de Eva e que iria pisar na cabeça da serpente para reverter os efeitos do pecado. Esse é o sentido de nascido da mulher. O segundo sentido é para dizer que ele é um ser humano. Ele não é só Deus, ele não é só divino, ele não é só vindo do Pai. Ele também é humano. Então, Paulo está dizendo aqui que o nosso Salvador, ele precisava, por um lado, ser Deus. Por que ele precisava ser Deus? Porque ele tinha que vencer o pecado, e só Deus pode vencer o pecado. Ele tinha que vencer a morte, só Deus pode vencer a morte. Ele tinha poder para perdoar pecados, e só Deus pode perdoar pecados. Ele precisava ter poder para dar vida eterna, só Deus pode dar vida eterna. Por outro lado, ele tinha que ser humano. Ele tinha que ser humano porque ele precisava tomar o lugar do pecador. Então é isso que Paulo quer dizer quando diz que ele é filho de Deus, mas ele também é nascido de mulher. O que mais que ele diz aqui sobre Cristo? Ele diz ainda, nascido sob a lei. Aqui também essa frasezinha, nascido sob a lei, tem dois sentidos. Primeiro, que Jesus Cristo cumpriu a lei de Moisés em todos os seus detalhes. Ele foi o único ser humano, aliás, que fez isso. Os judeus da época de Cristo, eles achavam que eles poderiam cumprir perfeitamente a lei de Deus e ser salvos. Então, Paulo está dizendo aqui que o único que cumpriu a lei de Deus perfeitamente foi Jesus Cristo. Então, ele esteve debaixo da lei de Moisés, ele foi circuncidado ao 8º dia, como todo judeu, ele guardou toda aquela dieta alimentar, como todo judeu guardava, e mais do que isso, e esse é o segundo sentido, ele recebeu o castigo que a lei requeria. O castigo que a lei requeria está em Gálatas 3,13. Nós passamos por esse versículo. Volte lá comigo, por favor. Gálatas 3,13. Diz assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo nasceu sob a lei, é para dizer, por um lado, que ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus no nosso lugar, e em segundo lugar, para informar-nos que Jesus Cristo recebeu o castigo que a lei requeria. Então, o castigo que a lei de Deus requeria para todo aquele que estava debaixo da maldição da lei era ser pendurado em uma cruz. Então é isso que Paulo está ensinando. Ele é divino, ele é nascido de mulher,
e ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, fazendo isso em nosso lugar, porque nós jamais conseguiríamos fazer, mas ele também recebeu o castigo. Ele foi pendurado em uma cruz, ele foi considerado maldito, ele foi tratado como um amaldiçoado de Deus, como alguém banido da presença de Deus. Nós vemos Jesus Cristo, irmãos, experimentando essa maldição, quando na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava sentindo o peso de ser um amaldiçoado de Deus. Nós poderíamos dizer que esse grito um dia vai estar na boca de todas aquelas pessoas que não creram no Senhor. Lembra da parábola lá do rico e do Lázaro, quando ele diz assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e dar um pingo de líquido na minha língua, porque eu estou muito atormentado nessa chama. Então esse clamor angustiado de Lázaro nas chamas do inferno, como alguém que acha que uma simples gota de água vai aliviar o seu sofrimento, vai ser o mesmo clamor, vai ser a mesma agonia, vai ser a mesma condição horripilante daquelas pessoas que não creram no Senhor Jesus Cristo, que manteram-se em rebelião contra Ele. E Jesus Cristo suportou tudo isso na cruz. Então Paulo está dizendo, essa é a virada de chave. Isso sinaliza a nossa mudança dessa menoridade escravizante, de filosofia rudimentar, de práticas ascéticas. Essa chegada do Filho de Deus, nascido de mulher, é a mudança na nossa história. No versículo 5, ele continua, agora dizendo o porquê ou o para que o Filho de Deus foi enviado. Ele diz em primeiro lugar, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, quando ele diz aqui resgatar, é sinônimo de redimir. E estar debaixo da lei, irmãos, leia-se estar debaixo da maldição da lei. Eu já falei para vocês que a lei amaldiçoa todo aquele que não a obedece. Então, o que Cristo fez? Ele veio nos comprar, ele veio pagar o preço da nossa libertação. É como se fôssemos escravos condenados à morte. Jesus Cristo vem e nos compra. Ele efetua um resgate dessa escravidão. Mas ele não faz só isso. E esse é um aspecto glorioso do versículo. Segunda parte do verso 5, ele diz, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você já parou para pensar no privilégio dessa frase? Então, a Bíblia diz, você era um escravo, morto, condenado, debaixo da ira de Deus, prestes a suportar a maldição divina. Deus, então, marca um dia na história, envia o seu filho. Seu filho compra você com o seu próprio sangue. Liberta você, mas não para só aí. Ele coloca você como membro da família de Deus. Então é você comprar um escravo e tornar o escravo seu filho. É tornar ele parte da sua casa. É tratá-lo com o mesmo direito de herança que você trataria qualquer outro membro da sua família. Essa verdade aqui, irmãos, nos coloca dentro de uma das questões importantes da Bíblia, que muitas vezes causa um certo estranhamento, né? Em algumas pessoas até alguma revolta. A Bíblia diz que as pessoas não nascem filhos de Deus. Você se torna filho de Deus por adoção. Ninguém nasce na família de Deus. Ele está dizendo que você entra para a família de Deus quando você crê em Cristo. Antes de Cristo, você é escravo do pecado. Antes de Cristo, e me desculpe a dureza das palavras, mas é o que a Bíblia diz, você fazia parte de uma outra família. Não era a família de Deus. Em João 8,44, Jesus olha para os líderes religiosos de Israel e diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Então, o ser humano nascido no pecado, e eu falo isso com peso no coração, ele pertence a essa família. E no momento em que ele crê no Filho de Deus, nascido de mulher,
ele é resgatado dessa escravidão, ele é tomado dessa família e ele se torna agora membro da família de Deus. É isso que significa ser cristão. É você sair da família de Satanás para tornar-se membro da família de Deus. Então lembra que na parábola do filho pródigo, quando ele volta para casa, o pai diz, pegue o anel, pegue a roupa, as sandálias, vamos fazer a festa. Ali é como se fosse o momento em que aquele filho desgarrado estava sendo acolhido na família. Então é um retrato da condição das pessoas que vêm para Cristo. Elas vêm para Cristo sem nada, elas vêm para Cristo como perdidas, elas vêm para Cristo como pessoas que viveram na escravidão do pecado. E elas são acolhidas e ali elas são tratadas como filhos de Deus. Eu espero que Deus faça essa verdade dura repousar no seu coração. No verso 6, ele começa a enumerar os benefícios de você ser adotado pela família de Deus. Veja o que acontece na vida de uma pessoa que é adotada pelo Senhor. Primeira frase do verso 6, ele diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. O que acontece na vida de uma pessoa que é adotada por Deus? Paulo diz, Deus envia o Espírito Santo. Então, no ato da sua adoção, o Espírito Santo toma o seu coração como sendo residência dele. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo fala a mesma coisa, dizendo assim, depois que vocês creram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo que foi prometido no Antigo Testamento, ele sela você. Isto é, ele marca você como sendo propriedade de Deus. E o Espírito Santo, irmãos, garante tudo aquilo que foi prometido por Deus a nós. Deus prometeu novos corpos, salvação eterna, perfeição, estar com Cristo no futuro. E o Espírito Santo, a presença dele é a garantia de que tudo isso é verdade. E ele comunica ao nosso coração a certeza de que nós podemos, de fato, repousar o nosso coração sobre essas promessas, porque elas irão acontecer na nossa história. Então é isso que o Espírito Santo faz. Ele passa a habitar o seu coração. Mas, mais do que isso, ele diz que o Espírito Santo clama. É interessante isso aqui. Essa palavra clama, ela sinaliza alguém que está sofrendo, alguém que está em dor, alguém que está aterrorizado, profundamente carente. Você consegue imaginar o Espírito Santo assim? Ele diz que o Espírito Santo clama, Abba, Pai. A palavra Abba, essa expressão Abba, Pai, é aramaica e é o diminutivo de pai. É mais ou menos o que nós chamaríamos de papai. É uma expressão que denota intimidade. O que ele está dizendo é que o Espírito Santo agora habitando no seu coração, nos momentos das suas experiências mais sombrias, ele coloca nos seus lábios essa oração. O Espírito Santo coloca dentro do seu coração essas palavras. Você se dirige a Deus sabendo que Ele é o seu Pai. É como se o Espírito Santo, irmãos, ele interagisse conosco, porque você está vendo que quem clama é Ele, mas Ele clama por meio de nós. É Ele que coloca essa oração nos nossos lábios. E ali você está em momentos sombrios, em momentos de muita provação, mas você continua dobrando seus joelhos e chamando Deus de Pai. Essa é a obra do Espírito Santo. Não é glorioso isso, irmãos? Isso é algo fantástico. O Espírito Santo coloca essa oração. Senhor, está difícil, mas eu sei que o Senhor é meu Pai. Ele diz ainda no verso 7, agora fechando o seu raciocínio, de sorte que já não és escravo, porém filho. Veja que ele está fazendo a distinção entre aquele estado de menoridade e maioridade. Na menoridade, qual era a diferença entre um herdeiro e um escravo?
Nenhuma diferença. Mas quando chegou à maioridade, o momento em que Cristo veio, a virada de chave da história, você não é mais escravo. Agora você é filho. O ponto dele aqui é, se você agora é filho, você não pode mais ficar preso aos rudimentos de antigamente. Você não pode mais estar negócio de não toque nisso, não pegue naquilo. Você não pode mais estar preso a filosofias vãs. Isso aí passou. Você agora é filho. E, consequentemente, você é herdeiro. Então veja aqui, aquela ideia de que na menoridade a criança tinha uma herança, mas não podia tocar. Na maioridade, você tem uma herança que você pode agora tocar. Ela é sua. Então, e é o Espírito Santo, irmãos, que traz para a gente essa herança. Eu já falei para vocês em várias pregações que o trabalho do Espírito Santo é trazer os frutos do mundo vindouro para hoje. Então, tudo aquilo que Deus prometeu de forma plena no futuro, o Espírito Santo meio que coloca numa bandeja e traz para você, como se fossem os primeiros frutos de uma árvore, e diz, experimenta isso aí. Aí você experimenta, por exemplo, a paz de Deus. A paz de Deus você só vai sentir plenamente no novo mundo. Mas o Espírito Santo traz essa frutinha lá, um pedacinho dela. Experimenta aí. E você diz, a paz de Deus, que maravilha a paz de Deus. E isso atiça o seu sabor para o novo mundo. Eu não vejo a hora de ter plenitude de paz. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe toda a herança futura para os dias presentes, para você ir sentindo os primeiros sabores dela. Então, meus irmãos, lembre-se que Paulo escreveu isso para os irmãos da igreja da Galácia. E por que ele falou todas essas coisas? Porque esses irmãos estavam inclinados a voltar para o judaísmo. Eles queriam se circuncidar de novo, eles queriam... circuncidar de novo não dá, né? Vocês entenderam, né? Circuncidar-se conforme o antigo judaísmo, eles queriam adotar dieta alimentar, aquelas coisas todas. Paulo diz, isso faz parte da infância. Vocês, para se tornarem membros da família de Deus, vocês não precisam dessas coisas. Vocês só precisam se apegar ao Salvador, o Filho de Deus, nascido de mulher. Não se preocupem com coisas da lei, porque ele já nasceu sob a lei, ele já cumpriu tudo no nosso lugar. Apenas creia nele e vocês terão vida eterna. Dito isso, eu quero trazer alguns pensamentos finais, meus irmãos, e depois nós vamos orar. E eu gostaria de, nessa noite, começar falando com você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Então eu espero que tenha ficado muito claro para você que ninguém nasce filho de Deus. Que filho de Deus, alguém se torna filho de Deus a partir da adoção. Você precisa ser adotado por Deus para se tornar filho dele. Isso significa que, se você vive longe do Evangelho de Cristo, da fé em Cristo, mesmo você sendo religioso, você está em um cativeiro. Você está preso ao pecado, você está numa maldição. Você está ligado aos rudimentos do mundo, mesmo que você tenha religião. Essa religião, ela escraviza você. Ela é rudimentar. Ela pode ter uma aparência de sabedoria, mas ela não resolve o problema do pecado nos. Aqui está o meio de você ser adotado na família de Deus. É a fé em Cristo Jesus. Essa fé, por um lado, significa você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você crê que ele nasceu de uma mulher, você crê que naquela cruz ele recebeu o pagamento pelos seus pecados, mas essa fé também envolve a sua própria entrega de vida, de que hoje em diante você está assumindo a postura de ser um discípulo dele, de viver para a glória dele, de não seguir mais a sua vontade, os seus desejos, mas consagrar toda a sua vida a servir a Deus de todo o coração. Então, é assim que você é adotado. E hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia em que o Evangelho está sendo pregado. E Deus convida você a dar esse passo de fé. A você chegar diante da pessoa e dizer, Senhor, eu acabei de descobrir que eu não sou da sua família.
Eu acabei de descobrir que eu fui criado com valores religiosos, eu fui cercado de práticas religiosas, eu fui criado dentro de uma família moral, eu fui ligado a pessoas inteligentes, mas eu descobri que eu não sou da sua família. E eu estou aqui pedindo que o Senhor me adote como filho. Eu creio em Jesus Cristo, eu acolho Jesus como Salvador da minha vida. Eu acredito que a morte dele foi um pagamento pelos meus pecados. Se você der esse passo de fé, de entrega, você será adotado na família de Deus. Então convido você a vir a Cristo hoje. E eu convido, antes que seja tarde. A Bíblia diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Esse convite traz embutido uma advertência. É enquanto se pode achar. Vai chegar uma época em que ele não será mais achado. E talvez naquele dia você vai buscá-lo. Mas você não vai mais encontrar o arrependimento no seu coração, porque o arrependimento é um dom de Deus. Então venha Jesus Cristo. Você pode, onde você está agora, falar com Ele. Entregar-se a Ele e pedir que Ele te adote como filho amado. A você que já creu em Jesus Cristo, eu espero que diante de um texto desse, você não esqueça de quem você é. Você não esqueça de como Deus lhe vê. Deus lhe vê como filho. Deus resgatou você da escravidão, você estava preso no calabouço do pecado, você estava debaixo da ira de Deus, mas Deus marcou uma data no seu livro eterno, Ele enviou o seu filho, que foi até aquela cruz, e carregou lá o preço da ira, ele recebeu na sua própria carne a punição que deveria cair sobre você, e um dia Ele te chamou daquela condição de escravo, e tornou você membro da família de Deus. Você é um herdeiro. Você é rico diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, queria olhar com vocês esse versículo. Paulo parece que está tentando convencer os coríntios de que eles eram ricos. Veja que maneira bela ele faz isso. Tá? Enquanto lemos esse versículo aqui, tenta utilizar um pouquinho sua imaginação. E veja o modo que ele diz, estou lendo 1 Coríntios 3, verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Vendo aí, Paulo está dizendo, vocês estão brigando aí, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas. Parem de brigar, vocês são dono de tudo. E ele continua. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Você consegue imaginar isso? Tudo é de vocês. Quantas galáxias existem no universo? Dizem que o nosso universo é um entre bilhões de galáxias. Dizem que existe mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia das praias e dos desertos juntos. Imagina Deus olhando para você e dizendo, é seu, eu fiz para você. Imagina Deus mostrando para você os contornos, as belezas do novo céu e da nova terra. Praças belíssimas, animais e crianças brincando, sem morte, sem dor. E você olhando tudo aquilo maravilhado, Deus dizendo, é seu, eu fiz para você. Isso, irmãos, é o que significa ser herdeiro. Isso é o que significa ser herdeiro. Então, não se esqueça disso. Agora, lembre-se que a herança mais gloriosa não são as coisas, mas é a própria pessoa de Deus entre nós. Porque Ele é a maior herança, Ele é a herança mais valiosa, mais satisfatória, mais gratificante que a gente pode experimentar. Em Apocalipse 21, 3 diz, eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus está no meio dos homens agora. Então você consegue imaginar isso? Você vivendo na mesma dimensão de Deus. Deus sendo palpável a você, tanto quanto eu sou a vocês e vocês a mim nesse momento. Isso é a nossa herança, irmãos. Então não pode ser medida, não pode ser calculada.
Então, passagens como essas foram escritas para semear no nosso coração essa esperança. Lembre-se de quem você é. Você é filho adotado. Você é herdeiro de Deus. Tudo pertence a você. E em terceiro lugar, eu queria lembrá-los a respeito do ministério glorioso do Espírito Santo. O ministério glorioso do Espírito Santo é que te dá certeza de que todas essas coisas que eu falei são verdade. Eu posso falar isso para vocês com toda a empolgação, com toda a alegria. Eu mesmo fico empolgado, emocionado quando eu falo nesses assuntos. Mas sabe quem pode fazer você sentir que isso é verdade? É o Espírito Santo. É Ele que faz. E às vezes, nós nos pegamos com certos dilemas, sem ter aquela convicção de que essas coisas são verdades, ou que nós pertencemos a Deus. Talvez você chegou aqui com esse dilema hoje. Como é que eu sei se eu sou de Deus? Como é que eu posso ter certeza que eu pertenço ao Senhor? Então pense, quando você peca, para onde você corre? Onde você se esconde? Se você corre para o Senhor, se você se esconde em Cristo, você é filho de Deus. Se você vai a Cristo meio envergonhado, né? Eu falei hoje pela manhã na escola dominical, Senhor, estou trazendo aqui os mesmos pecados da semana passada ou de ontem. Se você faz isso, você é de Deus. Porque é o Espírito Santo que faz você se refugiar em Cristo. É o Espírito Santo que coloca no seu coração aquele mesmo comportamento de Pedro. Senhor, para onde vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não posso correr. Senhor, eu estou aqui com os mesmos pecados. Se tivesse um outro lugar para ir, eu ia, mas eu só posso ir ao Senhor. É o Espírito Santo que faz isso. Quando você tem dúvidas da sua salvação, onde você se refugia? Quando um pastor tem dúvidas se deve continuar pregando, preparando mensagens, e ele começa a semana pensando em desistir, e quando chega no meio da semana ele dobra os joelhos e diz: Senhor, eu não estou muito acreditando no que eu estou fazendo, mas eu não consigo parar de fazer. Eu não consigo parar de pregar. Eu me sinto tão inábil, inadequado, mas ao mesmo tempo tem uma força que me impulsiona, que eu não consigo parar de falar de Ti. Às vezes eu até duvido se isso é verdade. Então o que impulsiona você a continuar? É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Quando você está diante de situações de risco, em que você vê que o sofrimento é inevitável, você acabou de receber uma notícia de uma doença terrível, da partida de uma pessoa que você ama, é o Espírito Santo que te coloca nos lábios aquela mesma oração que estava nos lábios de Jesus no Getsemane. Abba, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te comunica isso. Então, irmãos, esse é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo rouba do nosso coração a mágoa, a raiva. Então, você imagina que você acabou de perder a pessoa que você mais ama nesse mundo. E ao invés de você ter palavras de ódio, de blasfêmia, você só dobra os seus joelhos e diz: Senhor, tem misericórdia. É o Espírito Santo que coloca essa oração nos seus lábios. Então vamos nos gloriar em Deus por esse ministério. O Espírito Santo existe. Ele está dentro de você. Ele está ativo em você. E é Ele que coloca esse clamor emocionado nos seus lábios. Abba, Pai. É Ele que interage com você nos momentos de sofrimento, fraqueza, dúvida, medo, sofrimento inevitável.
É Ele que coloca isso no seu coração, essas palavras nos seus lábios, porque você é filho de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nos alegramos hoje e oramos a Ti, depois de meditar nesse texto tão glorioso. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos tirou da menoridade espiritual. O Senhor nos resgatou dos tempos de escravidão, quando sofríamos debaixo do jugo dos rudimentos desse mundo. Nós agradecemos pela vinda do Teu Filho, que na plenitude dos tempos, nascido de mulher, viveu sob a lei, carregando naquela cruz a maldição que deveria sobre nós, deveria cair sobre nós, e nos resgatou, nos tornando membros da Tua família. Nós agradecemos por isso. Nós agradecemos porque o Senhor comunicou ao nosso coração o Espírito Santo, e Ele habita em nós hoje, dando-nos os primeiros sabores da herança preparada no futuro, e colocando nos nossos lábios a oração Abba, Pai. Nós falamos contigo hoje, Senhor, na dependência do Espírito Santo, clamando para que Ele faça com que nós sintamos que todas essas coisas são reais, verdadeiras, eternas, e que nós podemos depositar toda a nossa esperança nelas. Eu oro, Senhor, por aquelas pessoas que ainda não creram em Ti, para que eles tenham esse encontro de adoção, em que sejam resgatados dos seus pecados e tornados membros da família de Deus. E eu oro, Senhor, para que aqueles que já são filhos, eles sintam cada dia mais os sabores, os cheiros, os sons do novo mundo, e que isso venha cativar o coração de cada um deles, para continuar vivendo na Tua presença com esperança. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém.